A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão e minha querida irmã. Eu sou o Diácono Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar o conhecimento da Palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido a estar acompanhando através desse canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da Palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da Palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do segundo livro de Samuel, do capítulo 11 ao capítulo 15. Vamos orar? Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, Davi e Betseba. E aconteceu que, tendo corrido um ano, no tempo em que os reis saíam à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, quando viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar a quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. Ela veio e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, como estava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Fizeram saber isto a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vês tu de uma jornada? Por que não desceste à sua casa? E disse Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje e amanhã e te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente na maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejaram com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias o Heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja, e deu ordem aos mensageiros, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga: por que vos chegaste tão perto da cidade a pelejar? Não sabias vós que havia de atirar do muro quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro uma pedra de uma mó corredora, e que morreu em Tebes? Por que vos chegaste ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias o Heteu. E foi o mensageiro, entrou e fez a saber a Davi tudo o que Joabe o enviara a dizer. E disse o mensageiro a Davi: na verdade que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu o teu servo Urias o Heteu. E disse Davi aos mensageiros: assim dirás a Joabe: não te pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome deste como daquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e a derrota, esforça-o tu assim. Vindo, pois, a mulher de Urias, que Urias seu marido era morto, lamentou ao seu senhor. E passado o luto, Davi a recolheu em sua casa, ele foi por mulher, e deu-lhe à luz um filho. Porém esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Capítulo 12. O profeta Natã repreende Davi. E o Senhor enviou Natã a Davi, e, apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos, do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço e a tinha como filha. E vindo um viajante visitar o homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para servir para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadro
quádruplo, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos, a Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tornaste por tua mulher. A ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu o farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a vida, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta. Porém diziam: Esquecendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como pois lhe diríamos que a criança está morta, porque mais lhe afligiria? Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos: Está morta a criança? E eles disseram: Está morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou as roupas, entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disse-lhe seus servos: Que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão? E disse ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança? Porém agora que está morta, porque jejuaria eu? Poderei eu fazer voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, entrou a ela e se deitou com ela, e ela deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Salomão, e o Senhor o amou, e enviou pela mão do profeta Natã, dando-lhe o nome de Jedidias, por amor ao Senhor. Ora, pelejou Joabe contra Ramá dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi, e disse: Pelejei contra Rabá, e também tomei a cidade das águas. Ajunta agora o restante do povo, cerca a cidade, e toma, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o seu nome. Então ajuntou Davi a todo o povo, e marchou para Rabá, pelejou contra ela e a tomou, e tirou a coroa da cabeça do rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. E trazendo o povo que havia nela, opôs as serras, as talhadeiras de ferro e as machadas de ferro, e os fez passar por forno de tijolos. Assim fez a todos a cidade dos filhos de Amon, e voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. Capítulo 13. A história de Aminon e Tamar. E aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a, e angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab homem muito sagaz, o qual lhe disse: Porque tu de dia em dia tanto esmagreces, sendo filho do rei, não me farás saber a mim? Então lhe disse Aminon: Amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: Deita-te na tua cama e finge-te doente, e quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: Peço-te que minha irmã Tamar venha, me dê de comer pão, prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Aminon ao rei: Peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: Vai à casa de Aminon, teu irmão, e faze-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado. E tomou massa e amassou, fez bolos diante de seus olhos, e cozeu os bolos. E tomou a frigideira e os tirou diante dele. Porém, ele recusou comer. E disse a Aminon: Fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Aminon a Tamar: Traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. E tomou Tamar dos bolos que fizera, e levou-os a Aminon, seu irmão, à câmara. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém, ela lhe disse: Não, meu irmão, não me forces,
porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha, e tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negarás a ti. Porém, não quis dar ouvidos à sua voz, antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois Aminon sentiu grande aversão por ela, pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor com que a amara. E disse-lhe Aminon: levanta-te e vai-te. Então ela disse: não há razão para me desprezar assim, maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém não lhe quis dar ouvidos, e chamou a seu moço que o servia, e disse: ponha fora esta, e fecha a porta após ela. E trazia a ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestia as filhas virgens dos reis. E seu servo a pôs fora, e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre sua cabeça, e a roupa de muitas cores que trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça, e foi andando e clamando. E Absalão seu irmão lhe disse: esteve Aminon seu irmão contigo? Ora, pois minha irmã, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar, e esteve solitária em casa de Absalão seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas as coisas, muito lhe se acendeu a ira. Porém Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque Absalão odiava Aminon por ter forçado a Tamar sua irmã. Absalão mata Aminon. E aconteceu que, passados 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores em Baal-Hazor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. E foi Absalão ao rei e disse: eis que teu servo tem tosqueadores, peço que o rei e os seus servos venham com teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, para não tecermos pesado. E estou com ele, porém não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão: quando não, deixar ir conosco Aminon, meu irmão. Porém o rei disse: para que iria contigo? E estando Absalão com ele, deixou ir com ele a Aminon e a todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: fere a Aminon, então o matareis. Não temais, porque porventura não sou eu quem vô-lo ordenei, esforçai-vos e sede valentes. E os moços de Absalão fizeram a Aminon, conforme Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos de Israel se levantaram, montaram cada um no seu mulo e fugiram. E aconteceu que, estando ele ainda no caminho, chegou a nova a Davi, dizendo: Absalão feriu a todos os filhos de Israel, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes, se lançou por terra. Da mesma maneira, todos os seus servos estavam com vestes rasgadas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não diga o meu senhor que mataram a todos os moços, filhos do rei, porque só morreu Aminon, porque assim tinha resolvido fazer Absalão desde o dia em que forçou a Tamar sua irmã. Não se lhe ponha, pois, agora no coração do rei, meu senhor, tal coisa, dizendo: morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. E Absalão fugiu, e o moço que estava na guarda levantou os seus olhos e olhou, e eis que muito povo vinha pelo caminho, por detrás dele, pelo vale do monte. Então disse Jonadab ao rei: eis que vêm os filhos do rei, conforme a palavra de teu servo. Assim sucedeu. E aconteceu que, como acabou de falar, os filhos do rei vieram, levantaram a sua voz e choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. A fuga de Absalão. Assim Absalão fugiu e foi a Talmai, filho de Amiur, rei de Gesur. E Davi lamentava por seu filho todos aqueles dias. Assim Absalão fugiu e foi para Gesur. Esteve ali 3 anos. Então tinha o rei Davi saudade de Absalão, porque já se tinha consolado acerca da morte de Aminon. Capítulo 14. Joabe traz Absalão para casa. Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei estava inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoa e tomou de lá uma mulher sábia e disse-lhe: ora, finge que estás de luto, veste roupas de luto, não te unjas com óleo e sê como a mulher que já há muitos dias está de luto por algum morto. Vai ao rei e fala-lhe conforme a esta palavra. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. E a mulher tecoíta falou ao rei e, deitando-se com o rosto em terra, se prostrou e disse: salva-me, ó rei. E disse-lhe o rei: que tens? E disse ela: na verdade, sou mulher viúva, morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva 2 filhos. Estes brigaram entre si no campo, e não houve quem apartasse. Assim um feriu ao outro e o matou. E eis que toda a linhagem se levantou contra a sua serva, e disseram: dá-nos aquele que serviu a seu irmão, para que o matemos por causa da vida de seu irmão, a quem matou, e para que destruamos também aos herdeiros. Assim apagarão a brasa que se ficou, de sorte que não deixo a meu marido nome, nem remanescente sobre a terra. E disse o rei à mulher: vai para tua casa, e eu mandarei ordem acerca de ti. E disse a mulher tecoíta ao rei: a injustiça, rei meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, e o rei e o seu trono fique inculpável. E disse o rei: quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. E disse ela: ora, lembre-se o rei do Senhor teu Deus, para que os vingadores do sangue não prossigam na destruição e não exterminem a meu filho. Então disse ele: vive o Senhor, que não há de cair no chão nem um dos cabelos
do seu filho. Então disse a mulher: peço que a tua serva fale uma palavra ao rei, meu senhor. E disse ele: fala. E disse a mulher: por que, pois, pensaste tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Porque falando o rei tal palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado. Porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra que não se ajuntam mais. Deus, pois, lhe não tirará a vida, mas lhe dará pensamentos, para que não fique banido dele o seu desterrado. E se eu agora vim falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Dizia, pois, a tua serva: falarei, pois, ao rei, porventura fará o rei segundo a palavra da sua serva, porque o rei ouvirá, para livrar a sua serva da mão dos homens que intentam destruir juntamente a mim e a meu filho da herança de Deus. Dizia mais a tua serva: seja agora a palavra do rei, meu senhor, para descanso, porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para ouvir o bem e o mal. E o Senhor teu Deus seja contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher: peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. E disse a mulher: ora, fale o rei, meu senhor. E disse o rei: não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? Respondeu a mulher e disse: vive a tua alma, ó rei, meu senhor, que ninguém se poderá desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo quanto o rei, meu senhor, tem falado. Porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas essas palavras. Para mudar o aspecto deste caso, foi que o teu servo Joabe fez isso. Porém, sábio é o meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então o rei disse a Joabe: eis que fiz isto, vai e torna a trazer o jovem Absalão. Então Joabe se prostrou sobre o seu rosto em terra, inclinou e agradeceu ao rei. E disse Joabe: hoje conhece o teu servo que achei graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joabe, foi a Jesus e trouxe Absalão a Jerusalém. E disse o rei: retorne para sua casa, mas não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo o Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé à cabeça não havia nele defeito algum. E quando cortava o cabelo, e sucedia que no fim de cada ano o cortavam, porquanto muito lhe pesava, e por isso o cortava. Pesava o cabelo da sua cabeça 200 ciclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar, e esta era mulher formosa à vista. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, e não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar a Joabe para o enviar ao rei, porém não quis vir a ele. Enviou ainda a segunda vez, contudo não quis vir. Então disse aos seus servos: vedes ali o pedaço de campo de Joabe pegado ao meu, e tem cevada nele, e ponde-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço de campo. Então Joabe se levantou e veio a Absalão em casa e disse-lhe: por que puseram os teus servos fogo ao pedaço de campo que é meu? E disse Absalão a Joabe: eis que enviei a ti, dizendo: vem cá para que te envie ao rei. E dize-lhe: para que vim de Jesus? Melhor me fora ainda estar lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e se há ainda em mim alguma culpa, que me mate. Então foi Joabe ao rei, e assim lhe disse. Então chamou Absalão, e ele se apresentou ao rei, e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei, e o rei beijou Absalão. Capítulo 15. A rebelião de Absalão. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, e 50 homens que corressem diante dele. E também Absalão se levantou pela manhã, e parava à entrada da porta, e sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei e ao juízo, o chamava Absalão a si. Ele dizia: de que cidades és tu? E dizia a ele: de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: a quem me dera ser juiz da terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a mão e pegava e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo o Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. E aconteceu, pois, que ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto, e fiz ao Senhor, porque morando eu em Jesus, na Síria, fez o seu servo um voto, dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao rei. Então disse-lhe o rei: vai em paz. Levantou-se, pois, e foi a Hebrom. Enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Então Absalão mandou vir a Aitofel, o gilonita do conselho de Davi, à sua cidade de Gilo, estando ele oferecendo os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava. Vinha o povo e ia crescendo Absalão, a fuga de Davi. Então
Então veio um mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um de Israel segue Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que, porventura, não se apresse ele, nos alcance e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Então os servos do rei disseram ao rei: eis que os teus servos, para tudo quanto determinar o rei, nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé, deixou, porém, o rei das mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante. E todos os seus servos iam ao seu lado, como também todos os quereteus, e todos os peleteus, e todos os geteus. 600 homens que vieram de Gate a pé caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai o geteu: por que irias tu também conosco? Volta e fica com o rei, porque és estrangeiro e também desterrado deste lugar. Ontem vieste, e te levaria eu hoje conosco a caminhar? Pois eu vou para onde puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo, com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: vive o Senhor e vive o rei, meu senhor, que no lugar em que estiveres o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente também estará o teu servo. Então Davi disse a Itai: vai e passa adiante. Assim passou Itai o geteu, todos os seus homens e todas as crianças que havia com ele. E toda a terra chorava em grandes vozes. Passando todo o povo, também o rei passou o ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus a subir a Abiatar, até que todo o povo acabou de passar da cidade. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade, que se achar graça nos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá, e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se porém disser assim: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos teus olhos. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: não és tu porventura vidente? Torna, pois, em paz para a cidade, e convosco também vossos dois filhos, Aimás teu filho e Jonatas filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nas campinas do deserto, até que tenha notícias vossas. Zadok e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus, e ficaram ali. E seguiu Davi pelas encostas dos montes das oliveiras, subindo e chorando, com a cabeça coberta e caminhando descalço. E todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiram chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitofel está entre os que conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Uzai o Arquita veio a encontrar-se com ele com roupa rasgada e terra sobre a cabeça. E disse-lhe Davi: se passares comigo, ser-me-ás pesado. Também se voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu serei, ó rei, teu servo. Bem fui antes servo de teu pai, mas agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. E não está ali contigo Zadok e Abiatar para sacerdotes? E será que todas as coisas que ouvires da casa do rei farás saber a Zadok e Abiatar, o sacerdote? Eis que estão ali também com eles seus dois filhos, Aimás filho de Zadok e Jonatas filho de Abiatar. Pela mão deles avise e me mandareis de todas as coisas que ouvires. Uzai, pois amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus eterno e Pai todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa o Senhor a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre o Senhor com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.